Olá, como estão? Espero que bem. Bem, antes de começar o vídeo de hoje, só quero lembrar que na descrição desse vídeo e também dos podcasts nas plataformas da Amazon e Spotify, além ali de um breve texto sobre o vídeo, tem o link para acesso, para participar diretamente do grupo da Epocé Filosofia Clínica, onde eu coloco nesse grupo semanalmente informações, atividades, artigos, revistas, os vídeos, os podcasts da Epocé, não só meus, da Epocé e de parceiros da Epocé, para as pessoas terem acesso a informações a respeito da filosofia clínica. É um grupo que não é de conversa, é só para colocar informações, mas também tem ali o WhatsApp privado da Epocé, se quiser entrar em contato diretamente, saber mais informações mais esmiuçadas de algumas questões, tem também o site da Epocé, que também está sempre na descrição aqui do vídeo, mas também pode entrar em contato, né, diretamente com o WhatsApp do grupo da Epocé. E se quiserem participar do grupo, é só pegar o link, clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e dos podcasts, vão diretamente, vocês vão participar do grupo, tá? Só com informações sobre filosofia clínica e alguma coisa sobre filosofia. Muito bem. Então, o vídeo de hoje é sobre um mal-entendido que tem sobre o estruturalismo, tanto na questão filosófica dele, quanto na questão do uso que se faz dele nas questões terapêuticas. Fundamentalmente, a metodologia da filosofia clínica é estruturalista. E tem um mal-entendido fundamentalmente que eu quero deixar mais claro hoje sobre que o estruturalismo é uma tendência tem uma tendência de rigidez. Então eu já ouvi pessoas que se dizem filósofos clínicos ou filósofas clínicas lá no começo, quando eu estava na filosofia clínica e eu ia nos eventos, tudo que é evento que tinha no Brasil eu ia, e eu ouvia, achava estranho aquilo, depois eu fui entender por quê, mais adiante, que diziam assim, não, a pessoa falou num evento de filosofia clínica para pessoas que queriam conhecer a filosofia clínica. A pessoa era um psicanalista, um terapeuta da mais alta qualidade, mas estava lá falando a partir do papel existencial de filósofo clínico. Eu também estava lá no começo, aprendendo já mais sobre a filosofia clínica. E muita gente ali que queria saber sobre a filosofia clínica. E essa pessoa disse que estrutura de pensamento, na palestra, né, auditório lotado, disse, não, a estrutura de pensamento é uma coisa fantástica na filosofia clínica, tem tantos anos de atendimento na psicanálise e em outras terapias, e a estrutura de pensamento em filosofia clínica é fantástica, eu a uso sempre no início, para quando eu estou conhecendo o meu partilhante, o meu analisado, e acho fantástico, eu consigo perceber a singularidade desta pessoa através da estrutura de pensamento, mas logo em seguida que eu já percebi, eu deixo de lado e começo a falar mais livremente para não engessar o papo. Essa foi uma pessoa que se diz filósofa clínica, que diz que a estrutura de pensamento é fantástica, mas para ter mais liberdade, ele deixa a estrutura de pensamento de lado, como se a estrutura de pensamento engessasse a conversa, engessasse a relação terapêutica, a narrativa e a conversa do filósofo terapeuta com o seu partilhante e vice-versa. Depois eu também ouvi num outro evento, uma outra pessoa também falando, um evento de filosofia clínica para filósofos clínicos e pessoas que não conheciam a filosofia clínica, um evento aberto, a pessoa lá, quer dizer, naquele papel de filósofo ou filósofa clínica, nesse caso era uma mulher, falando que achava também fantástica a filosofia clínica, muito libertária, blá, 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 mas que não podemos deixar de perceber ou ter a crítica de que a filosofia clínica também não difere muito da psiquiatria, porque a psiquiatria encaixa nos diagnósticos e a filosofia clínica encaixa nos tópicos da estrutura de pensamento. Há um encaixe. Então, também não podemos pensar que pode ter uma similaridade entre o encaixe, a rigidez da psiquiatria com a da filosofia clínica.
E já ouvi outras coisas a respeito disso, também me espantou muito quando essa pessoa falou isso. E ainda em alguns lugares, quando a pessoa não entende a filosofia clínica, eu até compreendo que ela, né, estruturalismo, não é uma coisa muito rígida, não enrijece, não coloca em caixinhas como os diagnósticos, mas uma pessoa que fala a partir da filosofia clínica é muito estranho ouvir uma coisa dessa. Ou a pessoa realmente não entendeu a filosofia clínica, ou ela compreende mal a filosofia clínica, parcamente, ou ela não compreende realmente o estruturalismo e quais as vantagens, as noções do estruturalismo filosófico, metodológico, das ciências humanas, que é emprestado para a prática terapêutica. Vamos lembrar que o estruturalismo não é uma terapia. A filosofia clínica é. E ela pega emprestado, ela pega da filosofia alguns conceitos e inspira esses conceitos numa prática transformada. Né? Esses conceitos são transformados para uma prática terapêutica, são emprestados. Não são os conceitos filosóficos ou metodológicos do estruturalismo que são colocados tais quais na filosofia clínica, são adaptados à prática terapêutica. Né? Isso é importante dizer. Mas é óbvio que se foi pegado, né, do estruturalismo, é importante ler um pouco mais sobre o estruturalismo, um pouco mais sua história, um pouco mais aprofundado ou mais amplo as leituras do estruturalismo e também do pós-estruturalismo para compreender quais são as vantagens que a filosofia clínica traz como metodologia estruturalista. Então, vou tentar aqui falar um pouco sobre essa falsa ideia da filosofia clínica como uma terapia rígida porque é estruturalista. Não vou contar aqui a história, seria muito interessante. Com certeza, essa questão do estruturalismo, como eu estudo muito e dou aula sobre isso, vai virar um curso à parte, um mini curso à parte, com uma introdução, que eu acho que todos os terapeutas de qualquer área podem se aproveitar de uma noção mais acurada do que é o estruturalismo e como podemos adaptar ele a uma prática terapêutica, assim como a fenomenologia, assim como a hermenêutica da compreensão, assim como outras noções importantes que podem, né, transformadas, adaptadas, servir para uma prática terapêutica de qualquer terapia. Mas aqui eu vou falar, obviamente, a partir de filósofo clínico da filosofia clínica, de terapeuta e professor das formações em filosofia clínica. Bom, olha só. Então eu tenho aqui um resumo, eu trouxe aqui um resumo de algumas noções fundamentais que uma terapia estruturalista deve ter. Né? E aí, ou falando delas, eu vou tentar aqui já aproveitar e desfazer essa falsa noção, esse engano a respeito do estruturalismo e de que os tópicos da estrutura de pensamento, como vem do estruturalismo, enrijecem o diálogo, ou então que, por causa que a filosofia clínica tem tópico de estrutura de pensamento, ela encaixa o partilhante dentro desses tópicos, como a psiquiatria faz com seus diagnósticos. Quero tentar minimamente desfazer esses enganos, ok? Primeiro, uma questão que do exemplo. O exemplo já, estruturalismo. O que é o estruturalismo? É uma coisa que tem uma estrutura. Por exemplo, como um edifício, uma casa. Esse exemplo já é ruim. É um exemplo ruim. O próprio estruturalismo, lá no começo, para tentar explicar o que era, lá em 1940, 30, tentou explicar um pouco sobre isso. Né? Trouxe esse exemplo para explicar o estruturalismo, mas é um exemplo ruim, porque dá a ideia de rigidez. Dá a ideia de que as coisas estão de uma forma fixa. Né? Então, é um exemplo ruim. Sim, uma casa é uma estrutura, um edifício é uma estrutura, mas não é esse exemplo de estrutura, exatamente, que favorece o estruturalismo e ainda mais quando a gente traz ele para a terapia. Tá? Então, não vamos pensar o estruturalismo como um edifício, uma casa. Podemos pensar melhor como um sistema. Um sistema já tem algo dinâmico nele. Né? Um sistema de computador é algo que está sempre funcionando. Tem alguns padrões, algumas categorias fundamentais, mas essas categorias permitem, né, que as outras informações ocorram ali de uma forma mais livre, dinâmica, plástica, flexível. Dinâmico, plástico, flexível são sinônimos do estruturalismo. Né? Então, um sistema. Ou podemos pensar o estruturalismo como um modelo. Né? É um modelo epistemológico, não é uma filosofia.
é um modelo metodológico de aproximação e investigação do real, seja das sociedades, da cultura, da linguística, da língua, do idioma, como Saussure, ou como o Lévi-Strauss da cultura, da sociedade, ou como Roland Barthes da literatura, ou como Lacan do psiquismo, e muitos outros, como Michel Foucault. Então, usam o estruturalismo como modelo epistemológico, como uma metodologia de aproximação do real. E é isso que a filosofia clínica faz, empresta desse modelo algumas noções fundamentais para que a gente consiga perceber, que a gente consiga receber de forma fenomenológica a singularidade, a gente reconhece a singularidade de cada pessoa. É através do estruturalismo que nós conseguimos perceber a singularidade em filosofia clínica. É um modelo epistemológico, não é uma filosofia. Né? Não está dando explicação teórica sobre o ser humano, sobre a sociedade, não tem nada a ver com uma explicação filosófica, ontológica sobre as coisas. É um modelo epistemológico. E, fundamentalmente, o estruturalismo trabalha com a noção de conjunto, com elementos combinados em uma totalidade, em uma união, em uma organização. Esse conjunto é um importante o estruturalismo nós conseguirmos perceber e termos noção epistemológica do conjunto que aparece. Não vai aparecer de uma vez só, ele vai aparecer em elementos, vai aparecer de forma desorganizada. Mas podemos, com a filosofia clínica e com as noções de estruturalismo, apreender esses elementos em interdependência e formar epistemologicamente, né, no nosso modelo conceitual, uma estrutura formal, um conjunto, uma noção de conjunto desses elementos combinados que aparecem numa forma. Quando a gente fala em estrutura, a gente fala em forma. Não é à toa que lá no início, Lúcio Pachter e Alice Strasburger falavam muito sobre a esteticidade, né, da filosofia clínica para o filósofo clínico, porque à medida que ele ia exercitando a sua epistemologia, a investigação da singularidade através da metodologia da filosofia clínica, ia se desenhando, entre aspas, né, na mente, na cabeça do terapeuta, uma forma estrutural, que são os elementos, os tópicos da estrutura de pensamento daquela pessoa. Acaba nos formando, dando uma forma. Né? E o Lúcio Pachter já falava lá que era muito mais um plasma. Né? Essa união a gente via mais como um plasma. Por que plasma? Porque não é rígido, porque ele é maleável, pode ter várias formas. Tem uma forma, mas não é única, como uma casa, um edifício. Ele pode mudar as suas formas, mas não vira uma geleia. Né? Ele também tem alguns elementos que são fixos para dar a forma dessa estrutura. Mas esses elementos fixos também podem alterar de lugar, também podem alterar de serem esses e virem a ser outros. Então, o plasma é uma ideia interessante que o Lúcio Pachter fala lá nos primeiros cadernos de 1990 sobre a percepção, né, de uma esteticidade epistemológica da estrutura de pensamento que aparece para o terapeuta da filosofia clínica, como se fosse um plasma, né? Que ele é maleável, que é dinâmico, que ele é plástico, mas é uma estrutura de conjunto, é uma noção de conjunto. Podemos pensar numa organização em rede. Por que organização? Porque o trabalho do estruturalista é organizar os elementos que aparecem todos combinados ou dispersos. Quando a pessoa vem falar o seu assunto imediato na terapia, ela traz tudo junto. E nós temos que separar mentalmente, pelos tópicos de estrutura de pensamento, os elementos fundamentais que estão aparecendo ali, quais os tópicos predominantes. Assim como o estruturalismo procura as invariantes, que são aquelas categorias que vão dar sustentação à forma, nós procuramos os tópicos predominantes, aqueles que mais aparecem na narrativa e que vão dar a forma da estrutura da qual os elementos vão estar combinados. Então, nós precisamos compreender uma organização. Nós temos que organizar aquilo que vem, entre aspas, desorganizado em sentido estrutural. Então, é uma forma de organização. E à medida que a gente vai fazendo essa organização em rede, nós vamos, uma outra coisa importantíssima no estruturalismo, que eu falei no outro vídeo, é a tal da inteligibilidade interna. Nós temos que perceber que isso que aparece tem a sua inteligibilidade lá na própria estrutura. Não temos que interpretar, que tentar ver o que tem por trás.
né? Nós vamos compreender a inteligibilidade a partir da própria estrutura. No caso da terapia da filosofia clínica, nós vamos perguntar, vamos ter algumas ferramentas terapêuticas para perguntar, para compreender o sentido e significado a partir da pessoa que está nos mostrando a sua própria estrutura. Uma das coisas fundamentais do estruturalismo é que ele é plástico, que ele é maleável, ele é poliforme, ele é multi. Ele nos mostra as diferenças. E isso também é uma questão de movimento, e principalmente de singularidade. O pós-estruturalismo, que fala différence dos franceses, né? É a filosofia da diferença, ela trouxe do estruturalismo. Porque quando o Fernando Saussure percebe que cada idioma, que cada língua tem o seu sentido intrínseco e a sua inteligibilidade intrínseca e o seu valor a partir da interação com a sua cultura, com a sua língua, com as suas práticas, com as suas coisas, com os seus objetos, ele percebe que não existe uma língua superior, como queria o Heidegger, que o alemão é a melhor língua para filosofar, porque alguns dizem que o grego é a melhor língua para filosofar. O Cicero percebe que não é essa. O nosso idioma, o idioma eurocêntrico, o inglês, o francês, o alemão, é mais um, é um outro. O idioma e a língua e a linguagem das línguas chamadas primitivas, entre aspas, tem toda uma inteligibilidade interna com seu valor de acordo com a sua cultura. Então mostra que as culturas têm a sua inteligibilidade e valor intrínseco, independente, nem melhor nem pior do que o alemão, o francês, o inglês, seja qual for o outro idioma. E o Lévi-Strauss é a mesma coisa, quando ele percebe que através do estruturalismo ele consegue fazer a estrutura de cada povo, de cada comunidade e compreender as práticas sociais delas e que elas também têm um sentido e uma validade dentro da sua própria estrutura em relação com a sua cultura, com as pessoas dessa cultura e com a linguagem dessa cultura, mostra que a nossa cultura é mais uma. Nós somos só outra, não somos a melhor cultura eurocêntrica, a melhor cultura norte-americana, não existe isso. Então, o estruturalismo é o que mostra que a diferença é fundamental. Não é à toa que em 1947, 48, quando estavam tentando fundar, né, proclamar direitos universais, a Carta de Direitos Universais na ONU, a Associação de Antropologia dos Estados Unidos fez uma carta dizendo que era impossível ter valores universais para todas as culturas, que algumas coisas sempre vão manter a sua diferença. Então, o estruturalismo propicia, e para nós na filosofia clínica, a compreender que aquela estrutura interna, em relação com o seu ambiente externo, com outras estruturas, é única. É por isso que em filosofia clínica a singularidade é o reconhecimento da estrutura interna de cada pessoa. Ponto. Isso é ser singular na filosofia clínica. Não é uma questão ontológica e moral. É isso. Se a gente consegue perceber a forma, a combinação dos elementos da estrutura interna de cada pessoa, nós vamos chegar à conclusão óbvia, como chegou o estruturalismo de Saussure, como chegou o estruturalismo de Lévi-Strauss e os outros, de que aquela pessoa, no nosso caso, é única, não tem como comparar com nada, não é melhor nem pior. É a partir daí que a gente tem que começar a nossa terapia, sem tentar comparar ou valorar essa estrutura interna, porque não dá, o estruturalismo já mostrou isso antes, há as diferenças. Vamos lembrar que o pós-estruturalismo não é um combate ao estruturalismo. Eles querem corrigir o estruturalismo. Mas por isso aceitam muitas das noções e conceitos do estruturalismo. Não é um combate. Assim como a terapia, digamos assim, do pós-estruturalismo, de Deleuze, que é a esquizoanálise, que aí tem os conceitos do pós-estruturalismo que vêm do estruturalismo, alguns corrigidos, entre aspas, na perspectiva dos pós-estruturalistas, mas não é um combate ao estruturalismo. Assim como a própria esquizoanálise é uma correção da psicanálise. Mas se é uma correção da psicanálise, então Deleuze, embora combata a questão do o anti-édipo, o livro dele combate a questão, a teoria do édipo freudiana, mas ele aceita outros conceitos da psicanálise. Ele quer corrigir a psicanálise e faz a esquizoanálise. E assim o pós-estruturalismo quer corrigir o estruturalismo e faz o pós-estruturalismo, não é o contra-estruturalismo. Mas parece que alguns pós-estruturalistas pensam que o estruturalismo está derrocado
Mas se tivesse, o pós também estaria derrocado. Porque ele se baseia fundamentalmente em muitos conceitos, principalmente da diferença. Outro conceito fundamental é o da mobilidade, é o da plasticidade, é o da flexibilidade. Porque o Saussure, o Lévi-Strauss, que foi o maior propagador do estruturalismo, o que eles falam, né, é que a estrutura é um sistema dinâmico. E se a gente for pegar, por exemplo, tudo bem, tem algumas estruturas que estão cerradas em si mesma, como um cristal. Né? O cristal é uma estrutura que tem pouca interação com o seu ambiente fora, pouquíssima, quase nenhuma. Então ele se fecha em si mesmo. Mas não é o caso da estrutura de pensamento e nem da estrutura orgânica e biológica, que é um sistema, nosso corpo, e é uma estrutura, sistema e estrutura são sinônimos, porque tem elementos combinados entre si, que tem uma dinâmica interna, uma mobilidade, uma plasticidade, e que tem uma porosidade, que tem interação com o meio ambiente. Então, o nosso corpo reage ao meio ambiente diariamente, né? Através dos vírus, das bactérias, de tudo mais, ele vai sempre, todos os dias, nosso corpo está numa estrutura aberta e porosa com o ambiente. E assim é a nossa estrutura de pensamento. Ela está sempre em contato com as estruturas que estão fora de nós, com os pensamentos das pessoas mais próximas de nós, com os pensamentos da sociedade, os sentimentos, as normas, as regras, a cultura. Essa interação da estrutura de pensamento com as estruturas que estão por fora mostra a mobilidade que tem. Muito importante para a gente reiterar, né, a dinamicidade da estrutura de pensamento e do estruturalismo, é lembrar que o que dá movimento, né, o motor de movimento, de interação de uma estrutura, não é a relação de causa e efeito, que é a relação que vem das ciências naturais, e que o estruturalismo, como outras filosofias, a fenomenologia, a hermenêutica, a compreensão de Gadamer e outras, queriam combater, né, que os conceitos das ciências naturais para explicar o ser humano e as relações sociais. Foi o que Levi-Strauss disse, não, isso aqui serve para pedras, serve para os astros, mas não serve para explicar o ser humano e as suas interações culturais. Então, a relação de causa e efeito, como se pegasse um taco de bilhar, batesse na bola branca, que bate na vermelha, que bate na preta, que cai na caçapa, que cai lá no buraquinho da mesa, essa relação linear de causa e efeito não é a relação de movimento de uma estrutura de pensamento, do estruturalismo. Nós temos que ter em conta isso, fundamentalmente, os terapeutas. O movimento, o motor desse movimento, dessa dinamicidade do estruturalismo, é a retroalimentação, ou feedback em inglês. Né? E a retroalimentação quer dizer que há uma via dupla constante de movimento e de interação entre a estrutura nos seus próprios elementos internos e, se ela é porosa, com as estruturas e os elementos exteriores a ela, o seu mundo ambiente e as outras questões que estão em contato com ela. Nós não somos só um ser no mundo, somos um ser no mundo em porosidade com esse mundo. A interação, a explicação do estruturalismo não se dá numa relação de causa e efeito, mas numa relação de compreensão da complexidade das relações, inter-relações de retroalimentação entre seus elementos, a sua estrutura como um todo, e os outros elementos e estruturas que estão fora dessa estrutura. E se isso é uma verdade, digamos assim, para o estruturalismo, isso quer dizer que os elementos, a estrutura e sua dinamicidade são reversíveis. A reversibilidade é um elemento importante no movimento das estruturas. Isso é a plasticidade em filosofia clínica. Não é aquela noção determinista de que quando a psicanálise ou a psicologia digam que com 3, 4, 5 anos que está formada a personalidade, essa pessoa nunca mais vai mudar. Então, se com 3 anos essa criança aí, ou até os 5, não sei quantos anos, for assim, então no adulto vai ser um delinquente. Isso é um determinismo, uma relação de causa e efeito que vem das ciências naturais e que não explica de maneira alguma, as relações entre as próprias pessoas, a sociedade e entre ela mesma, a sua própria estrutura de pensamento. O estruturalismo trabalha com retroalimentação, com feedback, com reversibilidade. É isso, essa dinamicidade muito importante. Porque uma vez que aparece um partilhante na terapia, aos poucos a gente vai percebendo os elementos e esses elementos, noção de conjunto, uma organização em rede, numa estrutura de noção de conjunto, pensamento, elas estão em dinamicidade. Não podemos pensar, pronto, dá para fechar a conta, essa pessoa é assim. Ela está assim.
Ah, mas óbvio que também tem alguns elementos na estrutura de pensamento que são estruturantes, são tópicos, são estruturantes, que é o que dão a capacidade de ter a forma que essa estrutura tem. Vamos lembrar que não é uma geleia, não é uma sopa a estrutura de pensamento, ela não se desmancha. Ela tem algumas estruturas que são mais importantes, estruturantes, que estruturam a forma e a possibilidade de que haja uma estrutura e os elementos possam se combinar. Isso é um pouco até meio óbvio, a gente sabe, se pensar em termos de personalidade, que nós temos certos traços de caráter, de personalidade, que dificilmente vamos mudar. Valores dificilmente vamos abrir mão. Dificilmente. Não estou dizendo que nunca vai. Ou até a gente vai mudar muito pouco, ou quase nada, ou isso a gente não coloca em jogo. São os elementos mais rígidos da estrutura, mas a estrutura, esses elementos, por serem rígidos, por serem estruturantes, não quer dizer que eles sejam não dinâmicos. Há sempre essa plasticidade, até nesses elementos, nesses tópicos que são mais importantes, predominantemente estruturantes em nossa EP, na estrutura de pensamento, eles estão em contato com outros e podem ser afetados. E a gente se pergunta sobre isso, a gente se questiona sobre isso, mas dificilmente, em alguns momentos, a gente vai botar isso em jogo. Não, até me questiono, mas isso aqui eu não mudo. Ou seja, então nós temos já, né, o estruturalismo, a filosofia clínica, né, nossa metodologia vê que nós temos em algum momento nosso ser, como a gente queira chamar, alguns elementos mais estruturantes, que é o que dá uma forma, a possibilidade de forma da nossa estrutura de pensamento. E agora para finalizar, né, essa questão que é parecida, então quer dizer, respondendo, a finalizar, respondendo as duas questões iniciais sobre essas duas pessoas que falaram sobre filosofia clínica de forma muito equivocada. É a possibilidade de um diálogo terapêutico profícuo é justamente através do modelo da estrutura de pensamento. Sem ele, a gente vai para qualquer outro lugar. Ela saiu para onde? Pode ser para a interpretação psicanalítica, pode ser para os perfis, pode ser para as intuições, mas aí já não é mais metodologia da filosofia clínica. A filosofia clínica funciona e deve funcionar na sua metodologia a partir do diálogo através da estrutura de pensamento. Porque esse é o mapa da pessoa que ela está nos mostrando. Nós temos que andar com a pessoa através das estradas do mapa que ela nos mostra. Esse mapa é a estrutura de pensamento. Está ali todos os elementos fundamentais para nós andarmos com essa pessoa e para que ela percorra esse caminho nós com ela em construção compartilhada para o bem viver que ela queira trazer, né, no seu objetivo terapêutico. Então não podemos nunca descartar a estrutura de pensamento em uma terapia da filosofia clínica. Bom, pessoas que usam a estrutura de pensamento como apoio a outras terapias, tudo bem. Só não vai falar lá na frente dentro que é filósofo clínico. Então, obviamente, que eu já orientei pessoas, oriento pessoas, já conheço pessoas que fizeram a filosofia clínica, adoraram a estrutura de pensamento, usam ela para aproximação primeira do seu tratamento terapêutico e depois vão para suas práticas pedagógicas ou outras que não é da filosofia clínica. Mas elas não se colocam lá como filósofas clínicas. Terapias integrativas, terapias alternativas, terapia não sei o que, psicanálise, psicologia, seja o que for, aconselhamento filosófico. Perfeito, para mim não tem nenhum problema. A pessoa usar a filosofia clínica como apoio à sua terapia. O problema é pessoas que fazem isso e se dizem filósofas clínicas. E estão defendendo que a filosofia clínica é rígida. Isso é um problema para mim, enquanto defensor da metodologia da filosofia clínica. Vamos lembrar que a filosofia clínica não é uma terapia alternativa. Ela é uma terapia robusta, que tem valor em si mesma, com a sua própria metodologia e linguagem. Ela não é uma terapia alternativa. Ela é uma terapia com substância, que pode ser usada a partir dela mesma, da sua metodologia, sem mais nenhuma apoio de outras terapias, ou pode ser usada como apoio a outras terapias. Para mim, indiferente. Agora, aquele que se diz filósofo clínico, está lá dando palestra num evento de filosofia clínica e diz que a filosofia, e diz que o estruturalismo, que a estrutura de pensamento enrijece o diálogo, ou que a estrutura de pensamento é como os diagnósticos da psiquiatria, essa pessoa tem que falar isso aí em um outro evento da sua área de atuação. E dizer, não, a filosofia clínica eu gosto, eu sou formado, mas eu vou até aqui, porque tudo bem, agora como filósofo clínico me incomoda isso, porque é uma propaganda enganosa da filosofia clínica. Essas pessoas não entenderam, ou não querem entender, ou entenderam e querem usar essa parte só da filosofia clínica, perfeito. Mas vão no evento de filosofia clínica falar uma bobagem dessas, porque nesse lugar, naquele momento, isso é uma bobagem.
E obviamente que a filosofia aqui não tem nada a ver com a psiquiatria biológica, que está cheio de pressupostos anteriores, cheio de valoração ontológica e moral e pseudomédica e científica. A filosofia aqui não tem nada disso. Os tópicos dela são vazios. Como estrutura? Estrutura quer dizer que há vazios. Se tudo está preenchido, não é estrutura, é um plano. E esse vazio que vai aparecer vai ser preenchido por quem? Pelo partilhante. Se for o caso, se não for, ele não preenche. Esse modelo epistemológico é necessário para a gente conseguir o diálogo terapêutico em cima dele. E não para encaixar a pessoa. Eu não digo para ela, não, você tem que preencher o tópico emoções. Não, você tem que preencher o tópico caixa de si mesmo. E quando você preencher, você tem que preencher dessa forma. Isso é psiquiatria. Isso não é filosofia clínica. Quem fala que a filosofia clínica e os seus tópicos enrijecem a pessoa com a psiquiatria é uma grande bobagem. Dentro da filosofia clínica, com a filosofia clínica, isso é uma barbaridade, na verdade. Então, não, o estruturalismo não tem nada a ver com o enrijecimento. O estruturalismo filosófico ou metodológico, de Levi-Strauss, da linguística, de outros, não tem nada a ver com rigidez. Ele é plástico, ele é flexível, ele é plasmático, como dizia o Supac, ele é um movimento de retroalimentação constante, como diria Edgar Morin, de um movimento dialógico, né? Um movimento sempre que a gente não consegue exatamente saber qual é o começo nem o fim. Por quê? Porque estão sempre em atividade. Né? Então, a maneira de a gente perceber o movimento do estruturalismo é através da retroalimentação, não da relação de causa e efeito. É através daquilo que aparece do outro e não com aquilo que eu preencho pelo outro. Então, seria muito interessante para algumas pessoas que estão na filosofia clínica estudarem um pouco mais sobre o estruturalismo, seja filosófico, seja cultural, seja linguístico, e pegar as noções que importam para a nossa terapia, para a gente compreender que uma filosofia, uma terapia estruturalista, que a Gestalt também é, e deve ter outras, a Gestalt foi a primeira terapia estruturalista também, tem muitas vantagens em relação a essas determinações esses determinismos de relação de causa e efeito frente a outras terapias. Então, essa é a metodologia da filosofia clínica. É estruturalista, é dinâmica, é flexível, é plástica, é de interação constante entre o seu próprio sistema interno, sua estrutura de pensamento, seus tópicos, com as estruturas externas e seu meio ambiente. Espero minimamente ter deixado claro, né, que estruturalismo não tem a ver com rigidez, não tem a ver com engessamento de diálogo e nem de personalidade, não usamos essa palavra, mas da estrutura de pensamento, né, que aparece, não está rígida, porque assim a vemos, ela é flexível e adaptável e com possível capacidade de mudança, porque é assim que o estruturalismo traz. O pós-estruturalismo não é uma crítica ao estruturalismo, nesse sentido. Ao contrário, o pós-estruturalismo usa os conceitos fundamentais da diferença e do multi, né, e do movimento para fundar a sua nova, né, no seu novo estruturalismo. Muito bem, então esse é o recado de hoje. Se quiserem mandar sugestões de assuntos, se quiserem saber sobre livros, cursos que a gente vai abrindo aí no decorrer do ano, e formações, terapias, entrar no grupo de WhatsApp, que vai estar no link na descrição, só mandar mensagens aqui pelos comentários ou pelo WhatsApp, né, que podem pegar lá no grupo. E se quiserem compartilhar, dar like, comentar, ajuda bastante, né, esses vídeos aqui do canal passarem para cada vez mais pessoas. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.